Olá, meus irmãos aí do Instagram. Convido você a compartilhar essa live com outros amigos. Vamos falar de assuntos importantes aqui nessa nossa pequena live. O assunto de hoje aqui já falei há pouco tempo na live do Facebook. É sobre guerra semântica. O que seria isso, né? Hoje, o que mais tem sido usado, isso foi usado durante muito tempo, mas agora foi aprimorado, é a guerra de linguagem, a guerra semântica. Aquele que domina a linguagem consegue dominar vários outros pontos, dominar muitas vezes pessoas, dominar grupos, e essas pessoas nem sequer se sentem dominadas, enganadas e seduzidas, por conta de uma linguagem enfeitada, bonita, ambígua, confusa, e por isso se deixam seduzir. É isso que a cultura da morte tem feito. Quando se quer, por exemplo, falar de aborto, usa-se nas leis palavras bonitas. Usa-se na mídia, na televisão, até mesmo nas redes sociais, palavras bonitas. Quando se quer falar muitas vezes sobre ideologia de gênero, embora essa ideologia ela vai atingir e prejudicar muitas pessoas, usa-se palavras bonitas como amor, respeito, que são palavras boas, só que esvaziam o sentido dessa palavra. Amor, respeito, atenção, afeto, vão esvaziando o sentido dessas palavras e ressignificando. É isso que a cultura da morte, a teologia da libertação, as fundações internacionais têm feito ao longo desse tempo. Primeiro, eles vão dominando nessa guerra semântica porque eles fazem trabalhos acadêmicos, eles vão investindo muito dinheiro para que as pessoas façam teses, mestrados nessas áreas, para que haja uma única narrativa. Para depois, qual é a desculpa que vão usar? Olha, sobre esse assunto que você está me dizendo, tem pouquíssimas teses ou nenhuma. Já sobre esse nosso assunto, tem centenas e centenas de artigos, teses de mestrado e doutorado, defendendo aquilo que nós estamos falando. Embora essas teses elas contrariem muitas vezes a própria racionalidade das coisas, eu falo em diversos assuntos, né? Embora às vezes contrarie até mesmo a razão, contrarie a lei de Deus, contrarie até mesmo a lei natural, contrarie tudo, elas vão ter como sendo um parâmetro de autoridade a quantidade de teses. É como se fosse uma unanimidade naquele assunto. E como há uma unanimidade naquele assunto, o que acontece? Parece que existe uma autoridade máxima. E aqueles que discordam são preconceituosos, segundo essa guerra semântica. Aqueles que ousam mostrar de forma real que aquilo é uma falácia, que aquilo é uma mentira, que aquilo é um engano, vão ser tidos como pessoas que promovem o discurso de ódio. Quando eles fazem esse discurso que promovem a morte, o engano e a mentira, eles vão chamando isso de ódio do bem. E quando são pessoas cristãs, em especial os católicos, fazem algo mostrando a verdade, eles vão dizer que isso é uma coisa ultrapassada, preconceituosa, discriminatória, uma coisa terrível. Então, nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos caindo no engano, nós estamos muitas vezes deixando que essa perversão da linguagem adentre não somente as universidades,
as faculdades, a escola no ensino médio, fundamental, até mesmo no ensino infantil, mas também dentro da nossa casa e até mesmo dentro da Santa Igreja. Não é a Santa Igreja que faz isso. São os membros que vão traindo a fé, que vão aderindo essa guerra semântica, usando palavras bonitas, usando palavras atraentes, palavras confusas, ambíguas, né? Ambíguas onde a pessoa pode entender para esse lado e pode entender para o outro lado. Então se cria a confusão. E quando se coloca um povo, né, em confusão, é muito fácil dominá-lo. Por isso que nós vemos hoje dentro das faculdades e universidades uma grande confusão. Até mesmo pessoas bem intencionadas, pessoas que tiveram uma vida em um ensinamento reto da Santa Doutrina católica, até mesmo essas pessoas ficam confusas. Tinha uma amiga que eu conversava com ela, ela fez História, e dentro dessa disciplina de História, né, dessa área de cadeira de História que ela fez, ela ouviu muitas coisas sobre a Inquisição, e ela participava, nessa época, era vocacionada da comunidade Shalom, a comunidade da qual eu participo, sou consagrado da comunidade de Aliança, e ela comentando comigo que não conseguia aceitar aquelas coisas que a igreja tinha feito. Ou seja, mesmo ela tendo uma experiência com Deus, mesmo ela sendo já de caminhada, ela tinha caminhada na paróquia, fez uma caminhada também dentro da comunidade, hoje ela é, eu acho que, discípula segundo ano, comunidade de vida, e mesmo fazendo esse processo, havia nela dificuldades de entender a história da igreja, porque ela só ouviu uma narrativa, somente um lado, e o lado aonde os marxistas são aqueles que vão detendo o domínio mesmo, não só da linguagem, mas dos livros didáticos, porque são eles, aqueles que estão nessa linha esquerdista, né, que vão de fato sendo os donos das editoras, são aqueles que vão promovendo cursos para que a ideologia fique compenetrada naquela pessoa. Ou seja, as armas que aqueles que estão na cultura da morte usam são armas letais, são armas terríveis, só que são sutis. Às vezes a pessoa é atingida por essa arma e não percebe. Às vezes a pessoa tem um raciocínio comunista e nem percebe. Às vezes a pessoa tem um pensamento totalmente anticristão e se dizendo cristão. Um pensamento totalmente anticatólico e se dizendo católico. É preciso a gente ter clareza em uma coisa. Se a gente não domina a linguagem, quando eu falo domina a linguagem, não é só a questão de saber ortografia, gramática, dominar a questão da leitura. Isso é importante, sim. Mas até mesmo alguém que domina a gramática, que domina a ortografia e coisas do tipo, ela pode ser enganada por essa guerra semântica. A pessoa usa a palavra amor, mas o amor que ela fala e pronuncia, que amor é esse? Às vezes é um amor relativista, um amor que tudo pode, não é o conceito de amor verdadeiro. A pessoa usa a palavra preconceito para taxar os outros, preconceituoso, né? E ela vai ressignificar o que é preconceito. Então, a guerra semântica trabalha nisso. Ela quer coisas perversas, por exemplo, como eu falei, o aborto, às vezes a liberação das drogas, às vezes promover coisas do mal, coisas malignas, mas ela usa palavras doces, palavras que agradam a todo mundo. Então, diante dessas palavras baixas, mansas, bonitas, politicamente corretas, elas vão pervertendo as pessoas e conquistando e ganhando território. Isso dentro das universidades, dentro da igreja, dentro das nossas casas, através da televisão, da internet, das redes sociais em geral. Então, nós devemos estar atentos a isso. Por exemplo, hoje o tema da ecologia está sendo debatido há décadas, né? Tantos outros temas. Como é que acontece? Primeiro, se lança o debate através de livros. Ou seja, muitas décadas atrás
já se falava sobre ideologia de gênero. Depois que se fazem várias teses e teses sobre esse tema, livros e livros, e se enche, né, vários países aí com essa temática, ideologia de gênero, depois vai se tentando colocar leis. E juntamente com essas leis se tenta colocar também onde esse tema no debate público, na mídia, na escola, nas faculdades e universidades. Ou seja, se tem a parte literária, depois se avança para a parte das leis, e dentro desse contexto, quando as leis encontram resistência de serem aprovadas, leis da cultura da morte, se lança o debate público na mídia, nas escolas, universidades e faculdades. Dei um exemplo da ideologia de gênero, mas isso foi feito com o aborto, com os anticoncepcionais, com o divórcio. É feito isso também hoje com a questão da pedofilia. Ou seja, se tenta falar sobre o assunto pelos livros décadas antes e se lança de forma disfarçada, com a linguagem muito confusa, e depois vai se tentando tornar comum esse tema. Não de uma vez, mas de forma sorrateira. Então tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós estamos imersos nessa cultura de morte, nessa ressignificação da linguagem, e nós nem sequer percebemos. A gente vai se adequando à linguagem do mundo, se adequando à linguagem da cultura da morte. Por exemplo, falava da questão da ecologia. Esse tema do governo mundial em relação à ecologia já é um tema que é falado há décadas nos livros. Depois se lançou a questão para as leis. Não é, agora entenda, olha aqui a estratégia. Quando se usa uma palavra, não quer dizer que a finalidade é defender exatamente aquilo. Quando se fala de defender a mulher, muitas vezes está defendendo o aborto e não defendendo a mulher. Muitas vezes quando se fala de estar defendendo a criação, a natureza, né, a ecologia, está se defendendo que o mico-leão, os outros animais, são tão importantes ou até mais importantes que o homem, que a mulher. Então falta uma proporção. Isso é proposital. Então esse tema hoje, como eu falei na live pelo Facebook, né? O tema, por exemplo, do pobre. A teologia da libertação, ela também tem essa capacidade. Ela sequestra a linguagem, pega os termos e ressignifica, distorcendo aquilo. Dá todo um sentido político para os termos bíblicos e para os termos da tradição. Então, o que acontece? Vamos aqui ter claro. Antes, a teologia da libertação se apropriava do pobre, mas não é qualquer pobre, é o pobre revoltado contra os ricos. Depois, agora nesse período, de uns anos para cá, alguns anos, muitos anos aliás, a teologia da libertação se reinventou. E eles se apropriaram de um outro pobre. Quem é esse outro pobre? Esse outro pobre, de fato, é o planeta Terra. É um pobre onde todos estão ferindo. Ou seja, começa a se pegar o planeta Terra como um ente vivo, e vivo como sendo um ser humano, e o ser humano é como se fosse uma peste e aquele que maltrata o planeta. Então, sempre na linguagem marxista, tem que ter alguém contra alguém. E a teologia aqui da libertação, aqui no Brasil em especial, o cunho é totalmente marxista, né? Então sempre é a guerra, né? Do homem contra o planeta, do pobre contra o rico, do homo contra o hétero, do branco contra o negro, do baixinho contra o alto, do gordo contra o magro. Ou seja, essa tentativa de colocar em conflito contínuo a ambas as partes, o homem e a mulher, né? Então, essa guerra contínua para enfraquecer as pessoas, para que elas não se atentem a coisas essenciais, mas fiquem confusas e brigando por tudo e com todos, sem razão alguma. Então,
Novamente, a teologia da libertação se apropria da questão da criação, da ecologia e da natureza, perverte o significado, porque ele sabe quem é que vai ficar contra o pobre? Quem é que vai ficar contra a ecologia? Ninguém. A igreja é a favor de defender a criação, de amar a criação, sempre foi. A igreja, o evangelho, as escrituras, a tradição, é a favor de amar, cuidar e usar as obras de misericórdia para com os pobres. A questão não é essa. A questão é que pegam esses termos e ressignificam para distorcer e inserir o veneno da politização, também da cultura da morte, até mesmo termos e venenos da nova era para incutir aí. Então, repito, o problema não é falar de ecologia, o problema não é falar do pobre, o problema não é falar sobre a dignidade do homem e da mulher. O problema é a ressignificação e o uso da linguagem que é feito. É preciso ter clareza nisso. A questão da guerra semântica, a ressignificação dos termos, aonde é incutido um veneno nessa ressignificação. Como eu já falava anteriormente, isso é feito dentro das universidades, isso é feito dentro das faculdades, isso é feito dentro do ensino médio, no ensino fundamental, é feito através da mídia, é feito através dos livros e até mesmo das editoras. Muitas editoras hoje, ditas católicas, foram se vendendo a esta linguagem politicamente correta, aonde joga fora o tesouro da tradição e vai jogando só ideologias dentro até de traduções maravilhosas. Pegam livros maravilhosos de santos e ressignificam, tirando ali a força, né, a vitalidade que tem aquela tradução fiel e colocam ali o veneno da ideologia. Ideologia de gênero, ideologia feminista, a ideologia marxista e várias outras ideologias. Então, estejamos atentos a essa guerra semântica. É algo que a gente não está atento. A gente às vezes se apropria dessa linguagem, fica usando igual besta a mesma linguagem e se acha o correto, o sábio, o equilibrado. E às vezes está totalmente enveredado, né, nessa questão de uma guerra semântica aonde a gente só apanha. Porque aqueles que, por exemplo, usam a linguagem, eles sabem que estão usando para o mal. Já nós não. A gente aceita essa linguagem dúbia, essa linguagem confusa, e apanha de todos os lados e depois não sabe por quê. Esse tema guerra semântica eu fiz no meu canal aí no YouTube, 3 vídeos já bem antigos, e pretendo fazer vários outros aqui no Instagram. Vou começar a falar sobre esse tema aqui. Hoje é a primeira vez sobre esse tema aqui no Instagram. Falei também no Facebook um pouco sobre isso e vou continuar a falar, porque é um tema que nós precisamos acordar, tá bom? Guerra semântica. Dê uma pesquisadinha aí. Um abraço.